Seguro de vida de incapacidade temporária, o DIT, o seguro que ficou nacionalmente conhecido por proteção de renda. Será que faz sentido a contratação de um DIT? Para quem se destina? Quais as características? Quais os cuidados que eu devo ter na hora de analisar um DIT? E principalmente, proposta, quanto que mais ou menos custa? Quais são as melhores seguradoras? Tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje, então fica até o final para ver inclusive uma análise de 3 seguradoras diferentes, Icatu, Mag e Unimed, e também características específicas do DIT para ver se faz sentido ou não para o seu perfil, para que você possa então proteger o seu planejamento financeiro contra uma incapacidade temporária. Mas de cara, qual que é o grande objetivo do DIT? É proteção de renda em caso de acidente ou doença. Então o foco do DIT é que caso você tenha um afastamento por uma doença ou um acidente, você possa então acionar o seu seguro e proteger o seu custo de vida ou a sua renda. Então esse é o grande foco. O seguro DIT ele pode ser customizado de várias formas, com opcionais que vão para acionamento em caso de doenças graves, invalidez, para situações simples como quebrar um braço, quebrar uma perna. A gente pode colocar coberturas de internação hospitalar, a gente pode colocar seguro de morte, assistência funeral, então ele pode ser composto de várias formas. Mas em suma, o DIT propriamente dito, o produto cru, ele serve como uma proteção de renda no sentido de eu tenho um DIT que tem uma franquia de 10 dias. Eu fui lá e quebrei um braço. O meu médico me deu um atestado de 40 dias. Digamos que o meu DIT tem uma renda protegida de R$20.000 por mês. Meu atestado é de 40, ele tem uma franquia de 10. Ou seja, eu vou ter que cumprir a franquia e solicitar o benefício pelos 30 dias restantes. A cada 30 dias, o meu seguro me promete uma renda de R$20.000. Então eu vou receber R$20.000 devido a esse afastamento de 40 dias no total, onde 30 eu tive cobertura. Então, é uma proteção de renda no caso de um afastamento devido a uma situação de um acidente onde eu quebrei o braço. Então, é para situações como essas que o DIT se aplica, para onde eu tenho que me afastar do meu trabalho devido ao acidente de uma doença e poder, então, proteger a minha renda. Para quem se destina o DIT? A gente fortemente recomenda o DIT para profissionais liberais, aqueles profissionais que dependam da sua capacidade de trabalho para a geração de renda. Por exemplo, um médico, um advogado, um contador, um empresário, um dentista. Esse tipo de profissional liberal que está diretamente vinculado à capacidade de geração de renda com a sua renda, é muito importante que ele tenha, além da sua reserva de emergência, um DIT. Por que ter, além da reserva de emergência, um DIT ou um seguro de proteção de renda? Pelo fato de que, se eu não tiver uma proteção de renda, eu tenho que ter uma reserva de emergência muito grande. Uma reserva de emergência, eu tenho que investir ela de forma extremamente conservadora e líquida. Quando a gente faz isso, a rentabilidade da reserva de emergência acaba ficando limitada a meados ali de 100% do CDI, correto? Nesse sentido, se eu tenho um seguro de proteção de renda que me protegeria para situações de acidente ou doença, talvez eu não tenha então uma necessidade de ter uma reserva de emergência tão grande, porque eu posso terceirizar parte desse risco que a reserva de emergência cobriria para uma seguradora. E aí então eu posso deixar menos recurso investido dessa forma e, portanto, menos líquido e buscar mais retorno e, em paralelo, ter um seguro de proteção de renda tipo DIT para me proteger de situações mais severas e, então, ter uma reserva de emergência menor, terceirizei o seguro com o seguro e consegui proteger o meu planejamento financeiro. Essa é a ideia do DIT especificamente, terceirizar o risco para uma seguradora. O que influencia o preço do DIT? O sexo, a idade, a atividade profissional da pessoa e o histórico de saúde. São essas questões que vão basicamente influenciar o preço do seguro que eu vou ter que pagar, o prêmio que eu vou ter que pagar para ter uma cobertura. E como eu falei, ele é totalmente customizável, com ou sem opcionais, e também em relação aos seus valores. É importante destacar que quanto maior o capital segurado, ou quanto mais velho eu for, provavelmente o meu custo será maior. Dependendo da profissão que eu tenho, também pode ficar mais caro ou eu posso não ser aceito. São situações que influenciam, então, a precificação. Também tem uma questão importante. Os hobbies que eu tenho na minha vida podem influenciar também. O DIT também é uma pergunta muito comum. Cobre tudo que o INSS cobre? Não. Tem situações que o INSS vai te dar uma cobertura e que o DIT não vai abranger. Por exemplo, gravidez.
gravidez, existe uma cobertura do INSS, né, que você fica afastado do trabalho, se encosta, digamos, no INSS devido a uma questão de gravidez, mas que o DIT não cobre, porque uma gravidez não é uma doença nem um acidente. Então o DIT se refere a situações de incapacidade temporária decorrentes geralmente, né, de doenças ou acidentes, né? Então isso é importante da gente destacar. O produto ele pode ser contratado geralmente com franquias de 7, 10, 15, 20 dias, depende da seguradora. Também isso é importante o destaque. Eu posso acionar o DIT mais de uma vez? Sim, você pode acionar o DIT mais de uma vez. Geralmente os contratos de DIT têm vigência de 12 meses e são renovados de 12 em 12 meses de forma automática. A cada renovação ele tem uma atualização monetária e geralmente ele vem também acompanhado de um salto etário. Conforme você for ficando mais velho, ele vai também ficando mais caro. É por isso que para idades mais avançadas o DIT muitas vezes pode custar bem caro. Então tem essa questão também de ser levada em conta na hora de compor o DIT dentro do seu planejamento financeiro. Eu posso contratar o DIT em qualquer valor? Não, o DIT fica atrelado ao limite de renda que tu consegue comprovar. Por exemplo, eu consigo comprar uma renda de 30 mil reais por mês. Esse seria o limite que eu teria de contratação do DIT. Por que eu devo atentar para isso? Porque pode ser que a seguradora, na hora de acionar o seguro, exija uma comprovação de renda. E se eu contratei um seguro de 30 mil, mas eu comprovo renda de 10, ela pode se negar a pagar o benefício dessa diferença e pagar somente com base de 10. Obviamente ela faz isso para evitar que alguém tente dar algum tipo de golpe e viver de renda com base no seguro, né? Então, o seguro de vida basicamente é muito influenciado pela quantidade de fraudes ou acionamentos, né? Um cálculo autorial que é feito em relação à precificação e ao produto propriamente dito, né? Uma outra questão importante, assim, ele tem carência, sim, para determinados casos ele tem carência ou limite de diárias que você pode acionar. A maior parte das seguradoras cobra uma carência de 60 dias ou 90 dias para afastamentos em caso de doença. Para acidentes, às vezes, não tem carência nenhuma, a grande maioria não tem carência nenhuma, né? Mas algumas cobram franquia para caso de acidente, outras não. E, por exemplo, Lear Dort, as que cobrem, geralmente limitam o acionamento por até 90 dias, com uma carência inicial para poder acionar que varia de 90 a 150, a 180 dias. Então, cada seguradora também tem uma regra quanto a isso. Beleza? Antes da gente continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho, toda segunda, quarta e sexta temos um vídeo novo. Eu vou entrar agora na parte prática. Eu quero te pedir para você poder ser notificado pelo YouTube. Ative o sininho que você vai ter não só esse, mas muitos conteúdos de qualidade que a gente divulga aqui no nosso canal toda segunda, quarta e sexta. Ativou o sininho? Então, bora para a parte final, onde a gente vai analisar em loco proposta da Icatu, da Unimed e da Mag Seguros. Vem para a tela do meu computador e vamos analisar em loco. Eu vou começar aqui pela Unimed, que ela desenvolveu então o Cerit, né? Então é basicamente a mesma lógica de proteção. O Cerit Especial é o melhor produto da Unimed. A Unimed, para poder contratar um Cerit, no caso aqui de 10 mil de renda, ela exige que a gente contrate um seguro de morte de 12 vezes esse valor. No caso aqui, então, 120 mil. A franquia de afastamento necessária seria de 7 dias e ele vai ter uma carência, dependendo da situação, de 30 a 180 dias. Para fins de acidente não há carência, mas, por exemplo, para doença pode ter uma carência, para uma situação de Lear Dort pode ter também uma outra carência. A mensalidade ficou em R$ 253,94 e ela inclui aqui já a orientação financeira, telemedicina, vida saudável, alguns benefícios, algumas orientações que você consegue ter em paralelo à proteção do Cerit do afastamento. Então, R$ 253,94. Na Mag, a mesma composição, 10 mil de afastamento, 120 mil de cobertura, o custo mensal ficou em R$ 255,08, R$ 2,00 apenas mais caro, e a característica do produto é bem similar, né? Então, proteção contra a morte por qualquer causa, mais o diário de incapacidade temporária com franquia de 7 dias, também incluindo Lear Dort, tal como o da Unimed, né? Então, o da Mag e da Unimed bem parecidos, a Unimed ficou um pouco mais barato, com mais benefícios, né? Pelo fato dele incluir ali aqueles telemedicina, vida saudável e também a questão específica do orientação financeira, né? Então, entre as duas aqui eu ficaria com a Unimed, até por ter sido pioneira nesse tipo de produto. Por fim, mas não menos importante, a Icatu. A Icatu
ela limita o DIT a 10% do seguro de vida, ou seja, a gente pode contratar um seguro de vida um pouco menor, no caso aqui de R$100 mil, não precisa ser 120, e tem também a cobertura então de 10 mil. A mensalidade ficou em 264,37, um pouquinho mais caro, mas na minha opinião o da Icatu acaba sendo o melhor dos três nesse caso. Por quê? Primeira questão, a Icatu não cobra franquia para afastamentos em caso de acidente. Ou seja, eu quebrei um braço, num acidente eu quebrei o braço, desde o dia 1 já estou apto a receber a diária de incapacidade temporária. Na MAG e na Unimed eu vou ter que cumprir aquela franquia de 7 dias. Então acho que isso é uma bela vantagem que R$9, R$11 que a gente viu que é diferente de preço, muitas vezes pode compensar. Para a doença também tem ali aquele prazo de 7 dias, né, e a contar a partir do 8º. A Icatu cobre uma carência inicial de 60 dias para afastamentos em caso de doença, para acidente não há. Para a Leridort ela cobra uma carência de 150 dias e a indenização fica limitada a 90. Na MAG também é assim. O que eu acho também vantagem, além de ter uma cobertura um pouco mais completa, né, por não cobrar franquia em caso de afastamento de acidente na Icatu, o que eu acho legal deles é que eles incluem um sorteio mensal aqui, que você, enfim, é uma espécie de capitalização, onde você pode ser sorteado e receber até R$100 mil. Além disso, tem o serviço de assistência domiciliar, mas a grande vantagem, na minha opinião, é o seguro viagem. Você já está incluso no seguro viagem, para quando você for viajar, você emite a pólice do seguro viagem e a Icatu te dá esse benefício de uma proteção para a situação de viagem também, algo que as outras não têm. Então, na minha opinião, apesar de custar aqui, vou falar, um pouquinho mais caro, no meu caso, aqui na minha idade, no meu hobby, na minha profissão, acabou valendo mais a pena da Icatu. Obviamente que isso tem que ser analisado em cada caso, cada pessoa, para ver qual que é a seguradora que apresenta as melhores coberturas. Na minha opinião, para fins de seguro DIT ou SERIT, estas são as melhores seguradoras do mercado. A gente vai ter outras seguradoras que vão ter produtos não nessa característica, com outras formas de proteção de renda, mas o DIT, especificamente, diária de incapacidade temporária, essas são as 3 melhores seguradoras do mercado. Tá? Como eu falei, o seguro de proteção de renda ele pode ser composto de outros produtos além do DIT, doenças graves, invalidez, internação hospitalar, cirurgias, quebra de ossos, enfim, cada seguradora vai ter também uma composição. Se você tem interesse em receber uma proposta customizada ao seu perfil, à sua necessidade, fala com a gente, acessa o site www.musacapital.com.br que a gente vai te ajudar a buscar no mercado qual que é a melhor composição de seguro de proteção de renda e de DIT, se for o caso, para ti, para a gente conseguir então trazer uma solução bem completa. Aqui na Musa, além da parte de seguros e proteções, a gente trabalha com planejamento de aposentadoria, na parte de previdência, consultoria de investimentos também, para te ajudar não só a se proteger e gerir os teus riscos, mas planejar a sua aposentadoria, fazer a gestão e a consultoria dos teus investimentos também. Então acesse o site, entre em contato com um especialista, vai ter o maior prazer em te ajudar em todas as soluções. Espero ter esclarecido aqui tudo que tinha de informações sobre o DIT. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Qualquer crítica, dúvida, comentário, sugestão, por favor, nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.